muito obrigado. Que goleada histórica, né? A maior do confronto. O Fluminense faz 6-0 no São Paulo. O que se viu hoje do time do São Paulo, e que pese os 15 desfalques, o São Paulo tinha 15 desfalques para o jogo de hoje contra o Fluminense, melhorando até a média, né? Porque a média do São Paulo por jogo ali é em torno de 11, 12 desfalques por jogo. Hoje o Crespo não tinha 15 jogadores. Ainda assim, a postura do São Paulo em campo hoje contra o Fluminense foi algo que jamais vi. Não me lembro na história do São Paulo um time tão apático, um time tão permissivo como foi esse de hoje diante do Fluminense nessa goleada sofrida 6-0. E são times que, teoricamente, estão no mesmo patamar ali, ou estavam na tabela, disputando a mesma coisa. Uma vaga, né, na Libertadores de 2026. Mas o que se viu em campo foi um atropelo do Fluminense. Ganhou de 6 e, olha, poderia ter vencido por 8, 9, 10. 6 acabou sendo pouco. Tamanha diferença entre os dois tricolores no Morumbi. Convido vocês aí de casa a participarem com a gente. Tricolores cariocas empolgadíssimos com o Fluminense. Que, olha, o Fluminense chega a 8 vitórias consecutivas como mandante no Campeonato Brasileiro, né? A maior sequência da história do Fluminense. Nunca o Fluminense tinha conseguido 8 vitórias seguidas como mandante e fez hoje diante desse São Paulo no Morumbi. O Fluminense garante a sua participação na Libertadores. Agora, nas rodadas que faltam para o fim do campeonato, tenta uma vaga direta na fase de grupos, que é possível ainda. O Fluminense ganha 2 posições na tabela. Claro que a rodada ainda vai terminar, mas ultrapassa o Botafogo e o Bahia chega a 58 pontos na 5ª colocação. Dito isso, Carlos Eduardo O Mansur está aqui presente, assim como o Alex, para conversar um pouco mais sobre esse jogo. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Um atropelo, um time só jogou no Maracanã nessa noite. Tudo bem, Mansur? Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, a todo mundo que assiste ao Troca. Vamos lá, é duro, é um placar muito duro, né, para um time grande sofrer, deixa marcas, deixa o torcedor machucado. A gente pode olhar, obviamente, por dois lados. Tem uma grande atuação do Fluminense também. Muito Fluminense boa. Que cresce muito na reta final, numa reta final importante para ele, um momento importante para ele crescer, não só pela disputa de vaga na Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, vaga direta, mas também porque ele vai decidir jogar uma semifinal de Copa do Brasil e parece chegar num momento bom, enquanto o adversário dele... Foi o melhor momento na temporada, talvez, desde o Mundial de Clubes, né, que houve uma empolgação geral, com o Fluminense atingindo a semifinal da competição. É o principal momento do Fluminense em termos de futebol jogado na temporada, né? Enquanto o adversário dele cai de rendimento, isso, né? O Vasco, é verdade, que é o adversário do Fluminense, cai de rendimento. E por outro lado, assim, eu não estou dizendo que quem fala isso está errado, porque quem sou eu para determinar o que as pessoas devem achar, cada um tem a sua forma de pensar. Eu não me sinto confortável para falar em postura, porque é difícil a gente entrar e medir o quanto, e você apontar o dedo para esses jogadores, dizer que eles não se empenharam no jogo, que eles não tiveram... Não estou falando de você, não. Assim, na questão mesmo, porque eu falei assim, foi uma postura ruim do São Paulo no jogo, eu achei hoje. Jogadores, corpo para baixo, meio cabisbaixo. O que eu acho é que eles são o ponto final de uma sequência de problemas, assim. Eles eram o rosto visível de um elenco que está chegando dilacerado a essa reta final de campeonato. E aí, a entrevista do Luiz Gustavo, ela me deixou com mais interrogações do que com certeza. Ele quis dizer que há algum problema de bastidor, mas não apontou exatamente qual. Quer que a diretoria tome a frente para dizer. Então, a gente vai continuar aguardando e no nosso papel de tentar apurar, tentar fazer com que a diretoria venha e fale. Agora, não foi esclarecedor. Não. O fato é que o São Paulo precisa entender como, temporada após temporada, ele está quase sempre entre os clubes que mais perdem jogadores, um número, por mais que o calendário brasileiro seja exigente, que todo mundo sofra muito com lesão, que haja jogos em que os times estão, de fato, depauperados em termos de elenco, o que acontece no São Paulo parece uma coisa sistemática. E hoje era um time de jogadores que quase nunca jogaram juntos, muitos garotos, com poucos minutos no time, com pouquíssimas opções de banco, você sai, toma um gol cedo, com 15 minutos está 2-0. Eu acho que isso contribui para essa sensação de um time batido em campo, sem reação. Lógico que você pode tomar uma atitude maior, você eventualmente pegar uma bola e tentar comandar algo, mesmo que seja na base da sua iniciativa individual, de tentar contar
contagiar companheiros, teve pouco quem assumisse talvez algum papel, mas assim, esses jogadores para mim são o alvo fácil, são a face visível de um clube cheio de problemas, com muitas questões, e precisa entender por que ele chega ao final de muitas temporadas tão com o elenco tão dilacerado assim. Alex foi jogador, né? Já esteve em campo, não sei se tomou a goleada de 6 assim alguma vez, Alex, mas ao ver o jogo, a impressão que dava aos 30 do primeiro tempo é de que se quisessem encerrar o jogo ali, vamos acabar 3-0 para o Fluminense, acho que até o São Paulo topava naquela altura, tamanha era a diferença dos times em campo. Era a impressão que passava. O que é que você sentiu ao ver essa goleada do Fluminense 6-0? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Manso, todo mundo que está em casa. O jogo, ele explicou quem veio realmente para o jogo, no sentido de estar focado, mais atento e produzindo bem mais, e o outro time que ele vem sofrendo com algumas situações. Depois da entrevista do Luiz Gustavo, realmente tem algo ali a mais que a gente não sabe, não ficou claro o que é, mas tem, né, que refletiu dentro do campo. E a gente vê que as coisas, o campo ele mostra alguma coisa, ou ele reflete alguma coisa de muitas das coisas que vem acontecendo dentro desse ambiente que a gente não acompanha. Então, o Fluminense colheu os frutos de um grande jogo, de um grande momento que vem vivendo, e o São Paulo colheu os frutos por fazer um jogo desconectado. Eles não conseguiram se preparar para o jogo, parece que eles não vieram para um jogo desse tamanho. Mesmo com todas as alterações, não é para sofrer uma goleada dessa. E é muito duro. De 6 eu não perdi, não, mas perdi de 5, umas 3 ou 4 vezes eu perdi. E é muito difícil, é muito chato, é vergonhoso realmente. Você não pode, um time profissional desse tamanho, fazer um jogo tão ruim, né? Tomar 6 gols da maneira que foi, isso é uma mensagem ruim. Porém, isso é um momento, né? Eu acho que isso não diz o que são esses atletas, esses profissionais, mas que nesse momento realmente é um golpe muito duro para eles. Mas eles que eram responsáveis para não permitir com que isso acontecesse. Então, cada gol, cada momento do jogo